nas áreas de saúde do solo e da planta, e apoio na introdução de ferramentas associadas à agricultura de precisão. É formado em Ciências Agrárias, em Castelo Branco, e tem uma pós-graduação em Viticultura. Tem um passado ligado também a esta área, tendo incorporado o corpo técnico da APIZER e com funções técnicos de técnico de produção integrada e proteção e produção integrada, tendo sido ainda gestor vitícola na Companhia Esporão, onde foi responsável pelo acompanhamento técnico das vinhas e olivais da empresa. Vai-nos apresentar uma comunicação Soil as a Strategic Tool to Increase Economic Performance of Vineyards. Pedro Terezo, muito boa tarde. Eu só gostaria de avisar a todos os participantes que são bem-vindas todas as vossas intervenções. Durante as apresentações no chat podem apresentar questões aos geradores e todas as vossas dúvidas ou questões que queiram ver mais debatidas, e no fim de todas as 5 sessões nós vamos passar por todas estas questões e passar aos oradores respectivos as suas respostas. Pedro Terezo, mais uma vez, a palavra é sua. Obrigado. Muito bem, vou só compartilhar aqui a minha tela. Primeiro de tudo, agradecer o facto de nos terem convidado para vir falar um bocadinho daquilo que nós estamos a fazer e daquilo que estamos a desenvolver. Estamos a trabalhar na área da saúde da planta e da saúde do solo e, portanto, muito obrigado por nos terem convidado para vir mostrar um bocadinho aquilo que costumamos partilhar, que quem nos acompanha, muita gente às vezes nos acompanha aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, é onde nós estamos, é as plataformas que também nós utilizamos um bocadinho para comunicar. Antes de mais, não podia deixar de falar um pouco sobre nós, o que é que nos move. Eu tive 12 anos a trabalhar no Esporão e tenho todo um back record ligado à parte mais biológica e à parte que acho que toda a gente conhece. E quando saí, a primeira coisa que me lembrei foi criar um projeto que começámos com gestão de rega, estamos sediados em Évora, portanto numa zona de influência do Alqueva, com muito calor, uma zona muito seca, e portanto senti que o caminho seria por aí. Ao longo dos anos, o que é que foi acontecendo? Nós vamos um bocadinho sendo camaleónicos e percebendo o que é que o mercado está a pedir, ou para onde é que o mercado está a virar. E em 2018 o facto de estarmos muito ligados à viticultura e que tínhamos muitos contactos na área da vinha e da viticultura, havia muita gente a pedir-nos uva. E uma das decisões que tomámos em 2017 foi arrendarmos uma vinha de 10 hectares, com algumas das finalidades seria um pouco fazer um bocadinho a nossa investigação e perceber o que é que, já que éramos consultores, perceber um bocadinho o que é que nós estávamos a fazer e o impacto que tinha a nossa atividade. Produzir uvas, logicamente, se nós tínhamos o canal aberto para as pessoas à procura de uva, nós produzíamos uva também. E para além disso era fazer um bocadinho a parte comercial, ter um bocadinho a parte de mostrar a quem nós abordávamos, a mostrar um bocadinho aquilo que estávamos a fazer. Olha, nós fazemos assim, o que é que acha, o que é que não acha, quer fazer igual. E a partir em 2018 houve aqui um fenómeno que nos mudou um bocadinho o mindset e que nos mudou aqui um bocadinho a forma de olhar a viticultura. Eu recordo perfeitamente, normalmente antes de irmos de férias, antes das vindimas vamos sempre de férias, e nessa altura apareceu um bocadinho a cicadela, estava a aparecer a cicadela, e a primeira coisa que me dei foi, para estar tranquilo nas férias, vou ter que fazer um tratamento. E quando vou fazer um tratamento, na altura tinha um produto que me foi dispensado por um colega meu que estudou comigo que estou connosco em Castelo Branco. E quando vou ver o produto era simplesmente nutrição, zinco, molibdênio e manganês.
E achei aquilo muito estranho, até liguei ao Luís e perguntei-lhe: Luís, tens certeza que é isto que queres que eu ponha na vinha? E ele põe isso e depois falamos. E o certo é que eu pus nutrição para controle da cicadela. E o certo é que eu, a semana a seguir, quando cheguei de férias, pensei: bom, tenho a vinha toda queimada. E o facto é que a cicadela andava lá, mas os sintomas não apareceram e não apareceram durante esse ano. E, portanto, levou-nos aqui a pesquisar um bocadinho a nutrição e pesquisar um bocadinho o que é que nós, tendo em base aquela situação de plantas sãs, ou nós somos um bocadinho aquilo que comemos, e eu olho um bocadinho para as plantas como da mesma forma, ou seja, se nós temos uma alimentação que não é cuidada, que não temos cuidado nenhum, que não é saudável ou equilibrada, acabamos por estar mais vezes no médico e isso jogou um bocadinho a favor de nós começarmos a olhar também um bocadinho para a nutrição, porque eu acho que há um bocadinho aqui, começamos a ter sondas de solo de monitorização de água no solo, começamos a ter uma série de tecnologia disponível, mas depois em termos de nutrição penso que deixamos muito a desejar. E mudarmos um bocadinho aqui o conceito da agrosustentável, e hoje a missão é inspiramos por pessoas, basicamente pessoas, porque relacionamos muito com pessoas, a produzir sem pesticidas, ou pelo menos a reduzir a sua dependência dos pesticidas. Quem nos quiser acompanhar tem essas 3 hashtags que de certeza absoluta nas redes sociais nos vai apanhar, e portanto é por aí que estamos a trabalhar. O que é que nós basicamente fazemos? Basicamente é trabalhar com os ativos da exploração, que é, normalmente nós temos dados todos em Excel, e o que nós fazemos, das primeiras ferramentas que nós fazemos é transformar dados em mapas, para percebermos e para termos um layout completamente diferente do que termos num Excel. Ou seja, eu quando tenho um layout, tenho uma imagem, eu consigo perceber e perceber a variabilidade que tenho nos meus solos, a variabilidade que tenho nas minhas plantas, e portanto nós trabalhamos com uma série de índices, uma série de indicadores, nomeadamente um deles que vos possa destacar é este aqui que está, o Diogo, que tem um medidor de compactação de solo. Portanto começámos a olhar para a saúde do solo, começámos a medir através de GPS a compactação, e o mapa que corresponde é este mapa. Muitas vezes a gente pensa que a inovação é tecnologia para cima de uma vinha, para cima de uma cultura, e basta mudar só um processo e com um marrão e com um bocado de tudo conseguimos fazer uma medição de uma simulação de chuva. Estamos a trabalhar com biodiversidade funcional, aqui a colega Filipa, num processo de identificação de biodiversidade de auxiliares, de insetos fitófagos auxiliares e indiferentes, e depois um exemplo de uma medição que nós fazemos, que é da clorofila, que muitas vezes, e a gente esquece que a fotossíntese é o processo mais importante nas plantas. Bom, a primeira pergunta que queria deixar no ar é mesmo esta: vocês desse lado estão a perder ou estão a ganhar dinheiro com os vossos ativos? E o solo, nós, quando temos uma vinha, e dependendo do compasso de plantação, nós temos uma área que é improdutiva, ou que não deveria ser improdutiva, mas é uma área que nós não costumamos nos preocupar e que muitas vezes ocupa ocupa sempre grande parte da área da nossa vinha. Por exemplo, só para vos ter uma noção, num compasso de 2/8, a vinha só ocupa 30% da área, e portanto o que é que nós vamos fazer é esses 70%. E é aqui um bocadinho que eu vos queria alertar para hoje, que é perceber que vocês têm, na vossa exploração, têm dois grandes ativos: as vossas plantas e o vosso solo. E olhando um bocadinho para as funções do solo, tudo vai depender, estas funções, tudo vai depender da forma como estamos a trabalhar o solo. E peço um bocadinho que pensem como é que está a produção neste momento. O solo, uma das funções do solo é produzir comida, é produzir alimentos, produzir hortícolas, produzir frutas, produzir azeitona, portanto, e hoje o estado da arte um bocadinho da produção de alimentos e as grandes cadeias de retalhistas começam a olhar um bocadinho para a food density, para a densidade nutricional dos próprios alimentos, e aqui penso eu que temos um bocadinho a desejar por todas as práticas que temos vindo a fazer.
E, portanto, outra das funções, toda a gente já elencou estas funções, o sequestro de carbono, a purificação da água, portanto, a filtração da própria água que cai. O solo também tem uma função de degradação de contaminantes, regulação do próprio clima. Se tivermos um solo nu, tem um impacto no clima diferente se tivermos uma floresta. O solo também é um local e tem a função de reciclar ou de reciclar nutrientes e, portanto, também funciona como habitat. O melhorar estas funções ou piorar estas funções, tudo tem a ver com aquilo que nós fazemos ao próprio solo e as ferramentas que nós utilizamos para melhorar ou não a saúde do solo e a saúde da planta. Eu não tenho solos saudáveis e plantas doentes, como também não vou ter plantas doentes em solos saudáveis. Portanto, há sempre aqui um sinergismo. Eu, quando tenho solos saudáveis, vou ter sempre plantas saudáveis. Quando tenho solos doentes, eu tenho plantas doentes. E, portanto, se nós conseguirmos, de alguma forma, aumentar esta relação e aumentar a saúde da planta e a saúde do solo, possivelmente e seguramente vamos ter uma adaptação muito maior às alterações climáticas, como à sua mitigação desses próprios efeitos. Portanto, uma pergunta para todos, como é que eu posso melhorar o solo, a qualidade do solo, a saúde das plantas? E muitas vezes nós, nas escolas, a culpa é um bocadinho também nossa, porque nós temos, eu estudei em Castelo Branco e normalmente o professor o professor de proteção vegetal vinha sempre com o cardápio com as substâncias ativas e os seus efeitos na praga ou na doença, e portanto temos sempre aquele background e aquele foco de, bom, eu tenho um problema, eu vou ter que o eliminar, e para o eliminar eu tenho que utilizar uma determinada substância ativa ou um determinado produto. Mas se nós olharmos de uma forma diferente, se nós respondermos ao como é que eu posso melhorar o solo e a saúde do solo e a saúde das minhas plantas, e portanto aqui dá-nos uma abordagem completamente diferente e um foco completamente diferente. Eu ando muito viajo muito, nós somos consultores e viajo muito, e muitas das minhas viagens são passadas a ouvir podcasts e coisas do género. E um dos podcasts que eu até vos aconselho a ler, que é este que está aqui, How Insect Pests Identify Unhealthy Plants, com o Tom Dijkstra, portanto é um investigador da Universidade de Washington, e ele refere, os insetos preferem plantas doentes e nutricionalmente desequilibradas e fogem das plantas saudáveis. E isto marcou-me de forma muito intensa, quer dizer, foi das coisas, das expressões que mais me marcaram. Como é que é possível, portanto, como é que eles identificam as plantas que estão desequilibradas e, portanto, é essas primeiras que eles atacam e preferem e deixam as outras. Ter a noção também que quando nós intervimos no solo, o solo tem três frações e toda a gente as conhece: a fração química, a fração microbiológica e a fração física. Muitas vezes nós só olhamos para a fração química, e a física e a microbiológica até agora normalmente é um bocado esquecido. Mas sempre que alteramos ou sempre que fazemos algum input ou sempre que fazemos uma manipulação de um destes três vértices deste triângulo, eu vou alterar, portanto, as capacidades e as características do meu solo. Portanto, se eu mexer na parte química, se eu introduzir um químico orgânico, um fertilizante orgânico, eu vou ter impacto na microbiologia do solo. A microbiologia do solo vai trabalhar muito mais intensamente, vai trabalhar e degradar muito mais fácil e, portanto, vai-me alterar aqui os agregados e vai-me alterar a parte física. Portanto, termos essa noção que um solo não é só a parte química, mas é todos estes três vértices, a parte química, física e microbiológica. E às vezes, por vezes, nós esquecemos esta vertente. E para além do solo, nós temos que olhar também para o balanço, o equilíbrio das próprias plantas.
Eu só vou ter plantas saudáveis, não é numa perspectiva de, bom, eu não quero dar nada, estou num regime biológico, ou estou num regime regenerativo, eu não vou dar nada. Não, não é isso. E, portanto, temos aqui to less nutrition results in anorexia plants. Portanto, se eu não dou, se eu não estimulo a própria planta, ela vai ter este efeito mais anoréxico. Se eu estimulo mais, se eu coloco mais fertilizante, acabo por ter plantas que também não me vão produzir nem são saudáveis. E, portanto, o que nós queremos procurar através da nutrição e através da fertilização é mesmo isto, é as plantas que sejam equilibradas e as plantas que sejam fit. Eu posso ter uma indicação de saúde da planta completamente diferente de outro técnico, em que o facto da planta estar nutrida de forma excessiva está corretamente nutrida, mas muitas vezes o que nós vemos não é bem assim. Bom, e começando um bocadinho, como é que podemos começar e motivando um bocadinho, inspirando um bocadinho quem está aí desse lado, como é que podemos começar e como é que podemos acelerar todo este processo. Basicamente o que nós estamos a fazer e o que começámos a fazer foi criar uma baseline, ou seja, determinados indicadores, onde é que eu estou na vinha que nós vamos mostrar, nós começámos em 19, e portanto onde é que eu estou em 2019, onde é que eu estou em 2021, ou agora, se vocês quiserem começar, fazer um levantamento de indicadores que vocês achem úteis e que são plausíveis para vocês medirem e perceber onde é que eu estou neste momento e para onde é que eu quero ir daqui a 5 anos, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos. Um pouco trazer a gestão um bocadinho para a nossa atividade, já que a agricultura é uma atividade económica como outra qualquer e, portanto, nós temos que fazer, como fazem muitos administradores e muitos gestores, nós temos que fazer o controle pela gestão. E ao longo deste período dos 5, 10 anos onde nós queremos estar, o que eu sugiro é irmos fazendo ao longo dos anos, fazendo algum controle pela gestão de alguns indicadores que a gente possa retirar da nossa cultura. Tirando esses indicadores, muito simples, às vezes um telemóvel basta para tirar um indicador e georreferenciar um ponto e georreferenciar o próprio indicador, e depois pôr esses indicadores ou pôr essas medições num X, pôr numa tabela de atributos e o ponto e o Excel passa rapidamente para um indicador que vocês queiram medir. Nós temos aqui várias fotografias, vamos falar de alguns deles mais à frente, mas, por exemplo, posso-vos dizer a compactação a várias profundidades, esta imagem de 6 fotografias, a várias profundidades, os pontos onde nós fomos fazer medições de microbiologia do solo, depois fotossíntese, biomassa microbiana e outros indicadores que têm a ver com a taxa de erosão, o potencial de perda de solo ao longo de um ano. Portanto, vejam, numa vinha de um Alentejo que é quase plana, eu tenho percas que podem chegar às 5 toneladas de terra de solo por ano. E depois um último mapa, este de 3 cores, o verde, o amarelo e o vermelho, que é um mapa de simulação da chuva, que é para perceber se o meu solo está preparado para as alterações climáticas, se o meu solo está preparado para passar o inverno com as fortes chuvadas, por exemplo, que possam ocorrer. E muitas vezes a gente pensa que o GIS e a viticultura de precisão, a agricultura de precisão é um GPS, um trator, e muitas vezes é só um mapa para a gente localizar e para a gente verificar a variabilidade espacial. E muitas vezes é um telemóvel com georreferenciação e termos vários pontos, vários indicadores que nós estamos a medir e georreferenciar esses indicadores e que depois com a intervenção de um GIS, de um sistema de informação geográfica, conseguimos perfeitamente perceber onde é que estamos bem, onde é que estamos menos bem e intervir ajustadamente em cada uma das zonas. Lá está, quando nós vamos para a vinha com o mapa, tudo se torna mais fácil de perceber e de entender, e por isso nós estamos a passar um bocadinho o Excel para mapear e para verificar a variabilidade espacial.
O que nós estamos a medir e alguns que eu vos posso aconselhar, alguns KPIs que vocês podem ter para a vossa baseline, para quando quiserem criar uma baseline. O C orgânico, que vem nas análises de solo, enzimas e microbioma e atividade microbiológica, o rácio entre fungos e bactérias, que também vem nestas análises microbiológicas e que já começam a haver muitas por aí, a compactação de solo, a infiltração de solo, o consumo de gasóleo agrícola. Portanto, isto agora vocês é que poderão decidir aquilo que querem medir, mas o que interessa é medir e criar um bocadinho a nossa baseline e perceber onde é que eu estou e para onde é que eu quero ir, até para nos focar um bocadinho de trabalho e não andarmos aqui um bocado perdidos com medições que se calhar depois o impacto e a efetividade da própria medição tem pouco impacto no nosso negócio. Eu mostro-vos aqui um índice que é o índice de Ruslo, que acho que todos os agricultores deveriam ter acesso a esta informação. Basicamente o que ela me vai dizer é o potencial de perda de solo anual que eu tenho nas minhas explorações ou na minha exploração. Vejam numa vinha de 4 hectares, tem 3 segmentos que vai desde dos 500 quilos por hectare ano às 5 toneladas por hectare ano de perda de solo. E, portanto, estamos a perder e estamos a trabalhar um ativo que devemos olhar por ele um bocadinho, porque nos pode dar muito a ganhar. Outro indicador que nós temos, e eu passo a contar a história destas 3 medições, nós quando adquirimos o equipamento, a primeira coisa que fizemos foi testar o equipamento. E estamos a testar o equipamento tanto na linha de vinha, como no rodado do trator e na própria entrelinha, entre rodados. E, portanto, uma pessoa pensava, se eu pensava que na linha estava tudo tranquilo, e fomos a ver, e a linha está com indicadores de compactação quase idênticos ao do rodado, a entrelinha bem melhor, mas a linha e o rodado estão quase no limiar da compactação que se deve ter num determinado solo. E isto fez-me pensar, mas como é que é possível uma vinha recente, uma vinha nova, com a linha compactada ou de idêntica compactação, níveis de compactação idênticos ao rodado, e chegámos à conclusão que o trator é um trator de 75 cavalos, que é um trator largo para os 2,80 e, portanto, eu quando tenho uma compactação vertical, também vou ter uma compactação horizontal, e é essa compactação horizontal que aparece aqui demonstrada, e depois temos aqui 6 mapas de 10 em 10 centímetros que me permite perceber onde é que eu tenho compactação e onde é que tenho mais problemas. O primeiro mapa, aqui o canto superior esquerdo, mais a verde, é o dos 0 aos 10 e depois dos 20 aos 30, dos 10 aos 20, dos 20 aos 30 até aos 50, dos 50 aos 60. E portanto a compactação é um fenómeno que nós também, se calhar, mais desafiante para quem faz gestão de solos, ou para quem tem agora cover crops, ou para quem está a começar a gerir e a intervir, a reduzir intervenções de trator dentro das parcelas. Outro indicador que vocês podem fazer, levantar, é perceber até que ponto é que o vosso solo está preparado para receber uma quantidade determinada de água. Nós estamos já com as alterações climáticas aí em força e com períodos muito curtos de elevada precipitação e, portanto, o que eu quero neste momento é perceber as zonas que absorvem mais depressa a água e as zonas que absorvem mais devagar essa mesma água. Ou seja, se eu tenho períodos com as alterações climáticas, se eu tenho períodos de chuva mais intensos num período inferior, num período menor de tempo, portanto eu quero que essa água toda que cai entre no meu solo e não se vá perder, e portanto fico logo com uma resolução espacial, percebo logo onde é que eu vou ter que intervir primeiro quando, por exemplo, tiver a escolher a minha cobertura, a minha cover crop. Eu quando falo, é muito simples, é simular essa chuva e o que nós temos percebido é, onde eu tenho mais biodiversidade no meu coberto vegetal, eu vou ter indicadores de performance muito melhores ao nível deste simulador.
E depois o controle que podemos fazer anualmente e que nós fazemos anualmente, e aí penso que muitas vezes, muitos dos mitos que às vezes nos assolam é mesmo o coberto, corto, não corto, se calhar já está a ter impacto na minha cultura, e eu acho que muitas vezes a gente não consegue, como não medimos, não temos essa percepção, não nos ajuda na tomada de decisão. Ou seja, o que nós vamos procurar é, se eu quero criar biomassa na minha entrelinha, se eu quero criar, deixar o mais tempo possível a minha cobertura, portanto eu vou ter que controlar alguns indicadores dentro da minha planta para perceber qual é que é o impacto do coberto, por exemplo, ou da gestão animal, ou dentro da minha cultura numa perspectiva, num controle mais assíduo e, portanto, um controle que eu costumo chamar um controle pela gestão, como as empresas fazem. E, portanto, o que é que eu estou a controlar? Nós estamos a controlar conteúdos de clorofila, estamos a controlar crescimentos semanais de determinados pâmpanos ao longo da vinha, estamos a tirar amostras de seiva, tiramos 7 amostras durante o ano e percebemos dinâmicas dos iões a circular dentro da planta em determinadas alturas particulares dos estados fenológicos, controlamos a compactação do solo, verificamos, não numa perspectiva anual, mas podemos fazê-lo anualmente em termos do input de carbono orgânico, e depois em termos de produção, ainda não tiramos qualidade, mas possivelmente se eu estou num meio mais regenerativo, a densidade nutricional da minha fruta supostamente há de ser superior e, portanto, a qualidade aí não se põe. E depois, em termos de produtividade, também estamos a controlar e queremos controlar. Bom, falando aqui e destacando aqui alguns indicadores que estamos a medir. Clorofila, todas as semanas tiramos clorofila e, portanto, percebemos e pomos em Excel o gráfico de como está a evoluir em plantas selecionadas e, portanto, conseguimos perceber quando é que há um aumento de clorofila, quando é que baixa o nível de clorofila dentro da própria planta. Crescimentos. Eu mostro-vos aqui um gráfico deste ano em que os indicadores, os números que estão no cimo das barras são os crescimentos diários dos pâmpanos e, portanto, houve aqui uma altura em que tivemos 4,29 centímetros por dia e passámos na semana a seguir para 2 e 2 para 4,25 houve uma intervenção. Com o 2 acabamos por intervir e estimular a própria planta também a voltar ao crescimento. E aqui uma das mais-valias que eu acho que é um bocadinho olhar para a nutrição, que é perceber ao longo da campanha como é que eu tenho os níveis de 20 indicadores dentro da planta. Há 2 que eu gostava muito de salvaguardar, de falar, que é o total de açúcares, que é o primeiro indicador que eu tenho, e começamos a ter indicadores que a partir de uma determinada percentagem de açúcares a planta começa a ter alguma resistência. E é a síntese proteica que nós retiramos de uma forma secundária através destes dados. Se eu tenho o azoto total, se tenho o nitrato e se tenho o amónio a circular dentro da própria planta, eu vou apanhar a síntese proteica rapidamente. E uma das coisas que nós temos apanhado nós preocupamos muito com os azotos, fósforos e potássios. Estamos a falar de uma vinha bio, azotos inorgânicos, portanto não posso pôr, e o que nós verificamos é que, e se vocês forem verificar esta análise, azoto, fósforo e potássio normalmente não têm grandes problemas. Os problemas maiores e que vão limitar depois todos os metabolismos associados à fotossíntese, à síntese proteica e à criação de açúcares, é mesmo os micronutrientes, os manganeses, os ferros, os zincos, os boros. Isso está sempre em déficit e normalmente é por aí que nós temos que atacar. Um bocadinho dar-vos, falar-vos um bocado destes 2 indicadores. Tenho aqui um exemplo, 2 indicadores que estamos a gerir.
E a partir dos açúcares, basicamente o que me dá a dar os açúcares são os açúcares que existem a circular dentro da planta, e como vos falei há bocado naquele podcast do Tom Disker, o que chama os insetos às próprias plantas é o teor de açúcares. Se eu tiver açúcares simples dentro da minha planta, portanto o inseto, como tem um sistema digestivo simples, vai ser muito mais fácil digerir um açúcar, uma frutose, do que, por exemplo, um amido ou do que, por exemplo, uma sacarose. E, portanto, eu quando tenho níveis de açúcar muito superiores, é indicador que eu tenho açúcares mais complexos e, portanto, os insetos não gostam desses açúcares mais complexos e, portanto, picam, mas não conseguem, acabam por morrer por falta de alimentação. E aqui outro indicador que também estamos a controlar, que é, ao longo da campanha, que é a clorofila. Agora, práticas. O que é que nós estamos a fazer em termos de práticas? E isto é a primeira prática e é a prática mais importante para quem quer trabalhar a saúde do solo e para quem quer proteger os seus ativos. Acho que não é... acho que ninguém tem dúvidas entre a imagem da esquerda e a imagem da direita, quem é que está mais protegido, quem é que perde menos, e, portanto, a dúvida aqui, não há dúvida. A questão é quando é que eu vou cortar, o que é que eu vou gerir, o que é que eu vou estimular, o que é que eu tenho de estimular, numa perspectiva de, eu quando tenho um hectare, não tenho um hectare efetivo de vinho, eu tenho um hectare em que a vinha só me ocupa 30%. E então, o que é que nós vamos fazer aos outros 70%? Portanto, temos que trabalhar de alguma forma, até porque isto é um ecossistema em que nós temos que estar a trabalhar e fazer ligações subterrâneas entre a própria cover crop, a microbiologia e as próprias plantas. Outra indicação que nós, através do laboratório, é um pouco na reciclagem e na ciclagem dos próprios nutrientes. Ou seja, se eu tenho uma cover crop com um determinado, e vocês podem ver aqui, se eu tenho uma cover crop com um determinado planta, essa planta há de ser forte em zinco, há de ser forte em molibdênio, há de ser forte em ferro, há de ser forte em azoto, há de ser forte em alguns nutrientes ou alguns iões. E, portanto, quando eu corto esses iões e essas características dessa própria cover crop, vai favorecer a reciclagem, vai favorecer a ciclagem dos próprios nutrientes. No eixo das abscissas temos uma série de plantas companheiras e depois a quantidade de zinco, e neste caso de zinco à esquerda, de molibdênio à direita. E, portanto, vejam a quantidade que estas plantas que têm mais zinco ou que têm mais molibdênio nos podem ajudar. Disponibilidade de água no solo. A imagem está aqui com um olival, e está aqui por uma razão muito simples. E é para vocês terem noção, isto é uma sonda, um watermark. Eu quando cobri a sonda watermark com este mulching que está na linha das plantas, portanto, eu tive uma facilidade muito maior e uma quantidade de água disponível para as próprias plantas muito superior quando o solo estava nu. E, portanto, a cobertura é efetiva e ajuda em muito, depois em termos de impacto, quer de gasóleo, se tiverem rega por gerador, ou quer de água, vejam a quantidade de regas. Isto, portanto, são regas, quando vai baixando, vai consumindo, e, portanto, quando há uma rega ou um fenómeno de chuva, sobe a água. E foi muito mais fácil no ecrã da direita, foi muito mais fácil depois gerir em termos de água disponível no solo para as plantas. Aqui um pouco o simulador que nós utilizámos, em que fomos medir em vários tipos de biodiversidade de coberto vegetal, em vários cobertos vegetais. Eu apanhei aqui alguns, portanto, estamos a falar de 223 segundos para o B, para o E, 228 segundos. Portanto, uma grande diferença dentro da mesma parcela.
Houve clientes que eu já apanhei 10 minutos para absorver 20 milímetros de chuva. 10 minutos, essa água nunca vai entrar naquele solo. E, portanto, um indicador muito importante é perceber se o nosso solo está preparado para absorver as águas da chuva, dos temporais, é perceber quanto tempo é que ele demora a absorver 20 milímetros de chuva. E o que nós temos verificado é sempre que existe maior biodiversidade no nosso coberto, a performance do solo neste indicador é superior. Vejam, também vos queria mostrar aqui em termos do impacto dos animais que têm no solo. As duas fotografias do lado esquerdo têm diferença de 2 meses. Nós temos isto, as ovelhas pernoitavam aqui, temos um rebanho de 52 ovelhas e, portanto, elas pernoitavam aqui. E comecei a verificar que elas deixavam lá os excrementos e, passado as chuvas de outubro, fui lá outra vez novamente e percebi que os excrementos já estão a começar a ficar integrados no próprio solo. E esta fotografia da direita é um dos excrementos que tem, que tirei neste bocado, nesta área. E, portanto, vejam a quantidade de microbiologia que o aporte dos animais dentro de uma cultura pode trazer. E aqui começamos a falar de estimular o nosso solo. Ou seja, se eu tenho uma cover crop, se eu tenho um coberto vegetal, e se quer que ele crie biomassa para proteger o meu solo e ter uma capacidade boa de proteção, portanto eu tenho que estimular esse crescimento e tenho que estimular a atividade microbiológica desse próprio solo. E os animais é uma boa alternativa. Outros estimulantes de solo, os probióticos, que é a microbiologia, os pré-bióticos, os compostos de carbono, os ácidos úmicos e fúlvicos, as algas, os açúcares, os chás de composto e aquilo que já falámos, os animais dentro da vinha, são tudo bons estimulantes para nós fazermos aumentar a atividade microbiológica da nossa cover crop. O que é que nós estamos a fazer também? Estamos a controlar a entrada de matéria orgânica dentro da... Isto é um aparelho, a fotografia mostra um aparelho que dá-me um indicador de um rácio de fungos, bactérias. Portanto, cada matéria orgânica que ponho ao meu solo, eu percebo perfeitamente qual é que é o rácio entre fungos e bactérias que estou a pôr no meu solo. E digo-vos sinceramente, das análises que temos tirado de muitos compostos, há aí muita porcaria que não vale um chave. Peço desculpa os termos, mas é mesmo, andam a vender muito gato por lebre. E vejam, muitas vezes nem é só o facto de chover que nos traz a biomassa, é mesmo a estimulação que a gente pode fazer ao nosso solo, que é perceber dentro do mesmo spot. Em dezembro de 2018, eu tive 192 milímetros de chuva com aplicação de estimulantes e vejam o que cresceu. Em dezembro de 2019, eu tive 240 milímetros de chuva durante esse período, desde outubro, ou desde setembro até dezembro, e, portanto, sem qualquer estimulante, e, portanto, vejam em termos de biomassa criada, o maior impacto, os estimulantes que tiveram sempre maior impacto. E depois, em 2020, após 125 milímetros de chuva de outubro, o meu solo estava impecável e uma pessoa andava na vinha quase sem se sujar os sapatos. Estimulação às plantas. Logicamente, se nós estamos a trabalhar com fotossíntese, também precisamos de estimular a fotossíntese. E estimular a fotossíntese vai muito da microbiologia que nós possamos pôr dentro nas folhas, os compostos de carbono, os ácidos fúlvicos principalmente, costumamos pôr em todos os tratamentos ácidos fúlvicos, as algas, os açúcares, a sacarose e os extratos de plantas. Estes são normalmente os produtos que nós estamos a aplicar na nossa vinha. Eu acredito muito também em termos de gestão do coberto por baixo da linha de vinha e não queremos perturbar. E, portanto, o que nós estamos a fazer, nós temos um intercepas que faz o corte e, portanto, o que estamos a perceber é que com o corte estão a aparecer cada vez mais leguminosas por baixo das plantas
e o impacto que tem a leguminosa por baixo da planta, pelo menos nas análises de seiva que nós temos, o impacto não é assim tão não é tão positivo como se possa pensar. E, portanto, o facto de termos azoto por baixo do solo disponível, a planta, se tiver os metabolismos acelerados em termos de transformação desses azotos em síntese proteica, em aminoácidos e proteínas, portanto os azotos depois acabam por ser consumidos, os azotos inorgânicos. Outros KPIs que nós estamos a medir e que posso partilhar aqui convosco. Em termos de infiltração, o que vocês podem verificar é que estamos em profundidade e a água chega a profundidade. Aqui estas duas setinhas a vermelho mostram que após uma chuvada a água chegou em profundidade. E, portanto, isto o solo está a fazer a sua função, que é de filtrar a água e de a água estar dentro do solo e não à superfície e levar material inerte com ele. Gasóleo, desde 2019, o que é que nós vimos o gasóleo agrícola que a exploração gastava? E vejam, em termos de quando começamos a trabalhar com a natureza, quando sentimos que podemos reduzir o número de intervenções de trator e, portanto, em 2 anos foram quase 60%, 50% a 60% de diferenças no consumo do gasóleo. Quilos, a vinha é recente e, portanto, em 2019 tivemos 1.300 quilos no total e o ano passado já fomos aos 7.500 no total. E, portanto, isto é um indicador que nós vamos acompanhar, porque normalmente é sempre o ponto crítico de grande parte da produção, é perceber se é biológico ou se é regenerativo ou se estas práticas mais sustentáveis nos trazem um aporte em termos de produção suficiente para aquilo que nós pretendemos. Eu acredito, se nós estamos a aumentar teores de matéria orgânica no nosso solo, acredito perfeitamente que em termos de densidade nutricional da planta, em termos de qualidade e em termos de produções, seguramente que vamos ter aumentos de produções. E uma última, e por aqui vou terminar a minha apresentação, é perguntar-vos se estão a perder dinheiro com os vossos ativos. Esta era a apresentação que tinha. Muito obrigado por estarem desse lado a ouvir e estou disponível para